Quando um homem esfria, o que você não deve fazer se você quer reconquistar esse homem? Quando ele começa a se afastar, a maioria das mulheres faz exatamente o que mais afasta ainda. Se você já se sentiu ignorada, rejeitada, presta atenção agora, porque esse vídeo está a um passo de mudar completamente a sua história nos relacionamentos. Porque o que eu vou dizer é cirúrgico, é completamente diferente do que essas teorias de coach balela que fica te ensinando corra atrás, simpatia do chá do sumiço, ou qualquer outra coisa desse gênero. Isso cria uma histeria, faz você ficar doente, neurótica por causa de alguém. E não é isso que nós queremos. O que eu quero que você entenda, e você vai ser capaz, a partir de hoje, através dos meus vídeos, a mudar completamente essa experiência negativa de uma relação. A ponto desse homem entender que você não é qualquer um. Estamos entendidos? Mas antes, tá vendo esse guia aqui, ó? Como salvar seu relacionamento sozinha? Para você que tá chegando aqui agora, ainda não tem esse guia e quer receber ele gratuitamente, você precisa fazer uma coisa: escrever aqui embaixo "Eu mereço ser amada" nos comentários, curtir esse vídeo e me seguir. Assim que você fizer isso, eu vou te explicar já como que você vai receber para ativar isso. Então faz isso agora. Então presta atenção. Quando um homem esfria, a primeira coisa que você precisa entender, e jamais, eu repudio isso, é correr atrás. Mandar mensagem, mandar textão, implorar aos pés desse homem e muitas vezes se culpar. O seu inconsciente, ele fica caçando motivos para tentar fazer mais. Eu vou fazer mais. Isso é a síndrome da agradadora, que é a síndrome da boazinha. Eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, porque é só assim ele vai me enxergar. E aí você vai entrar num paradoxo de expectativa errada. Porque isso não vai se sustentar, você vai se magoar. E ele não vai retribuir na mesma medida. E aí acontece uma coisa incrível. Ele vai se afastar de você. Porque homem não quer uma mulher que corra atrás, ele quer uma mulher que ele seja despertado a conquistar todos os dias. Certa vez, uma de minhas alunas estava aflita, estarrecida, porque ela estava em um casamento de anos, mas dizendo a ela que do dia para a noite ele começou a esfriar. Parecia um homem romântico, incrível, e ela sempre indagava por que no começo ele era gentleman. Ele era incrível, parecendo aquelas séries doramas que você já viu. Aquele homem que levava flores, abria a porta, mas em um belo dia o romantismo deixou de acontecer. Então aquele homem estava distante e ela percebeu que ele estava cada vez mais frio. Só que ela ignorava fatores. Ela começou a fazer mais, ela começou a correr atrás. Até que um dia ele pediu o divórcio. Não queria mais saber dela. O mundo dela desabou. Ela correu para a mãe, correu para as amigas, chorava, e todas elas diziam a mesma coisa: esse homem não te merece. Mas ela não percebia que ela se tornou uma Dona Maria. Aquela mulher que casou e com o tempo a rotina foi dilacerando ela. Ela fazia mais, ela queria agradar mais e ela foi se anulando, ela foi se esquecendo. Então ela começou a ficar emotivamente com a autoestima baixa. E ela não percebeu que ela se tornou uma Dona Maria. Ela começou a cobrar do outro o que não tinha. Automaticamente se tornou um ambiente tóxico. Eu não estou dizendo que a culpa é das mulheres. Pelo contrário, eu sempre digo que uma relação fracassada, a responsabilidade é de ambos. Você nunca, jamais pode se permitir a deixar de se cuidar por causa de outro. Mesmo que esse outro seja seu marido, seu cônjuge, não pode. Porque você vai tombar. É como uma árvore frutífera, bela. Daqui a pouco está seca por tanto se doar aos outros. Perde a capacidade de se amar, perde a capacidade de dizer não, perde a capacidade de se enxergar como uma mulher incrível, porque tudo é o outro. E aí cria uma dopamina barata. Essa dopamina barata vicia. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela talvez estava, assim, em um relacionamento terrível. Eu disse pra ela: você sabe qual que é o papel de uma mulher dentro de um relacionamento? Não, Duancles. Nutrir, educar e harmonizar. A mulher tem poderes, e eu digo isso muitas vezes até maiores do que dos homens. Porque em um lar, ela é rainha. E se essa mulher está destruída mesmo por aceitar migalhas de um homem, ou por ele fazer ela se sentir para baixo, a pergunta é: por que ela não está se cuidando para aceitar isso de um homem? Tudo é sobre nós. Por que eu me permito a isso? Então,
Ela precisava voltar a ser a faísca, mas não por causa dele, mas por ela. Mesmo com o divórcio, ela me ouviu. E eu falei, nós temos um plano de mudar completamente isso. Como Duancles? Isso é verdade. Ela estava completamente arrasada, sem forças, como muitas mulheres. Você vai se curar. Mas é sobre mim, ele que está assim. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Sabe o que aconteceu? Ela se permitiu a curar algo que fazia ela buscar validação. Compulsividade em agradar a todo custo um homem, fazer de tudo. Fui treinada desde a infância. E quando ela se permitiu, tem uma aula minha que chama Cura da Criança Ferida. Ela entendeu padrões repetitivos que ela estava levando para a vida. Sabe o que aconteceu? Em menos de 30 dias, ela se resgatou, ela se valorizou. Estou contando essa experiência para você porque é uma experiência verdadeira. A vida dela mudou. Aquele homem que pediu o divórcio estava completamente apaixonado por essa mulher. E aí eles resgataram uma coisa que chama tempo de qualidade. Porque não tinha. Ela parou, foi fácil? Não. De fazer de tudo e começou a cuidar de si. E cuidar de si não é ir para a academia. Você precisa virar uma chave, que é um bloqueio, que essa mulher destravou, curando essa criança. Por isso que ela vivia insegura. Ela precisava fazer mais para esse homem, para agradar mais esse homem. Quando ela mudou isso, existiu algo que mudou a realidade desse relacionamento. Mulheres bem resolvidas encontram respostas. Você não pode ficar à margem de fazer de tudo para alguém, criando expectativa. Ela se apaixonou pela uma versão de uma mulher que ela não era. E aí, por medo dessa mulher deixar de existir, ela começou a ficar aflita. Porque aquela mulher que sonhava com um casamento incrível, com aquele homem incrível, agora ia deixar de existir porque o homem pediu o divórcio. Nunca permita se rebaixar ao nível de fazer de tudo para alguém. E não é só no relacionamento, é em qualquer esfera da vida. A síndrome de agradar demais cria feridas. Você se anula para sempre dizer sim para as pessoas que não estão nem aí para sua vida. Sabe por que eu me tornei um dos maiores especialistas, olhando nos seus olhos, em relacionamentos? Porque eu cansei de ver famílias sendo destruídas. Não é sobre mulher, sobre homem, é sobre famílias sendo destruídas. E não tem nada de errado em você reconhecer que você erra, que você precisa aprender. Sabe o que tem destruído os relacionamentos? Não é infidelidade, não é falta de diálogo, é falta de se cuidar, de reconhecer erros, de reconhecer padrões que precisam ser corrigidos e aprimorados. Uma vez que você entende isso, você foge dessa teoria de correr atrás, de implorar, de fazer de tudo, dessa teoria de coach na internet que fica te ensinando a técnica do desprezo, a simpatia. Isso não funciona. Te coloca numa posição de vítima, coloca numa posição de histeria, de correr atrás, de implorar, e você fica fazendo o joguinho de ser usado. Você tem um valor. Sobre o livro que eu te prometi, para todas vocês que digitaram Eu Mereço Ser Amada, curtiu esse vídeo e tá me seguindo agora, se inscreveu no canal. Vou liberar agora, tem um link aqui embaixo na descrição ou fixado nesse comentário. Você vai clicar. Eu vou te fazer umas perguntas. E eu vou te entregar uma super aula para mudar completamente a sua vida. Assim como dessa aluna que se permitiu a se curar através do Mulher Emocional. Não vale a pena você ficar anos sofrendo. Vale a pena você experimentar o que pode mudar a sua vida em pouco tempo. E eu vou te fazer mais um convite. Então clica agora para você pegar seu guia, assistir essa aula, porque o guia é só um complemento dessa aula. Mas preste atenção. Quando você tenta correr atrás de um homem, se torna disponível demais. É como segurar água nas suas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Agora preste atenção, no próximo vídeo, deixa eu te falar, você não pode perder esse vídeo. Os meus vídeos são um vício constante e você não vai deixar de ver esse vídeo por nada. Por isso você tem que se inscrever no canal para você receber sempre os nossos próximos vídeos. Esse vídeo vai mudar a sua mentalidade de uma vez por todas nos relacionamentos. Presta atenção no que eu tô te falando. O que realmente faz um homem sentir medo de te perder? Essa aqui é a glória de um relacionamento. Porque quando você entender isso, através desse vídeo, a sua vida vai mudar. Você vai sair de uma posição de vítima, de coitadinha, de fazer de tudo, de boazinha, para uma posição de glória. Uma posição de você é a joia mais preciosa da realeza. Quando você entender o que eu digo, nenhum homem vai ousar brincar com você. Eu sou Duancles Castro, um dos maiores especialistas em relacionamentos. E o que eu ensino não é simpatia. O que eu ensino é resgatar a mulher incrível que está dentro de você, se curando, se posicionando
e vivendo a melhor experiência que Deus tem para você. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Você merece ser amada.